A gente já fez um vídeo sobre o Independiente Del Valle e muita gente pediu pra gente contar também curiosidades sobre o rival do Del Valle nessa final da Sul-Americana de 2019, o Colón de Santa Fé da Argentina, time que é conhecido por derrubar gigantes no seu estádio, o Cemitério de Elefantes, já derrotou o Santos de Pelé, a seleção argentina, um time que foi fundado por crianças e um time também que já salvou vidas na cidade de Santa Fé com o seu estádio. Vamos contar todas essas curiosidades depois da vinheta. Já imaginou se aquele time de futebol que você jogava quando era criança, o time do Interclasses do colégio, seu time de bairro, virasse um time de futebol de verdade? Essa é a história do Colón de Santa Fé. O time foi criado por garotos ali, crianças, adolescentes, tem algumas fontes que falam até que as idades dele eram entre 8 e 14 anos, que jogavam bola por muito tempo nas ruas de Santa Fé, e um dia acabou que a coisa ficou mais séria, eles deram o primeiro nome para o time, e a história conta que eles estavam ali reunidos, para dar o nome para o time, se lembraram de um amigo deles que tinha que participar dessa reunião também, foram até a casa dele, e a mãe não deixou o menino sair de casa, porque ele estava estudando para uma prova de história, e aí se lembraram, era da mesma escola, os garotos se lembraram que tinham que estudar, e o que ia cair na prova era sobre o Cristóvão Colombo, que em espanhol é Cristóbal Colón. E disso veio o nome do time, Pelo menos a história que se conta, que está no site oficial do clube, de Cristóbal Colón, que os garotos iam estudar para a prova de história, o time virou Colón. E aí, depois disso, o time virou Colón, jogou mais um pouco, e até que um dia a mãe de um dos meninos resolveu dar uma força e oficializar aquele time. Acabou registrando o Colón como um time de futebol, os garotos já eram um pouco mais crescidos, e essa mãe deles, que era a dona Manuela, ela fazia aniversário no dia 5 de maio, em homenagem a ela, ficou instituído como fundação do Colón ali em 1905, a data 5 de maio. E o próprio site do Colón diz que uma das partidas mais importantes da história do clube aconteceu um pouco depois, o time foi fundado em 1905, e em 1911 teve um jogo para decidir as cores do time, porque o time vestia vermelho e preto, mas tinha um outro time de Santa Fé que tinha as mesmas cores, e ali os garotos então marcaram um amistoso, quem saísse vitorioso poderia manter as cores vermelho e preto, e o Colón saiu vitorioso, pôde então usar as cores que usa até hoje. E a origem dessas cores tem duas versões. Uma das versões, a mais aceita até, fala que os garotos se inspiraram em um barco, a cidade de Santa Fé tem vários rios, e viram ali um barco vermelho e preto e resolveram adotar as cores. História semelhante com a do Boca Juniors, que as cores são inspiradas na bandeira da Suécia, de um barco e tal, dizem que essa é a origem. Outra história, diz que alguns dos garotos, parte dos garotos torcia para o News Old Boys, que é um time de Rosário, time da mesma província de Santa Fé, e que então, em homenagem ao News Old Boys, o Colón acabou adotando as mesmas cores, tem até um uniforme parecido com o News Old Boys. Bom, são duas versões. O Colón de Santa Fé, então, nasceu em 1905 pelo esforço de uma das mães dos meninos, mas nos primeiros anos só disputou partidas amistosas, afinal era um time ainda de adolescentes. O time só foi ter um caráter mais oficial mesmo em 1911, quando se afiliou à Liga Santa Fezina, a liga ali contra os times da cidade, uma liga oficial, e ali fez seus primeiros jogos contra o Unión de Santa Fé, que é o rival histórico do time, uma das rivalidades mais acirradas e mais violentas da Argentina. A gente já teve inclusive 4 jogos da história que foram encerrados, não terminaram por episódios violentos. Então, de 1911 até a década de 40, o Colón disputou esses jogos da Liga Santa Fezina e só foi mesmo ser um afiliado da Associação Argentina de Futebol, a AFA, em 1948, e um pouco antes ele fundou o estádio onde ele manda jogos até hoje, ergueu o estádio Brigadeiro Stanilau Lopes, conhecido como Cemitério de Elefantes. No início, o estádio era conhecido como Centenário por causa do bairro onde está localizado em Santa Fé, mas com o tempo ganhou o apelido de Cemitério
cemitério de elefantes, pela fama do Colón de derrubar equipes gigantes em seu estádio. Tem toda a história de ganhar de equipes argentinas mesmo, Boca, River, Racing, os grandes da Argentina em seu estádio, mas o apelido se deve mesmo a 3 jogos disputados nos anos 60, 2 em 64 e 1 em 67. O primeiro deles, talvez o mais importante, em 64, foi quando o Colón derrotou o Santos de Pelé. O Santos era bicampeão mundial naquela altura e o Colón disputava a segunda divisão da Argentina. O Santos vinha fazendo uma excursão pela Argentina que já tinha derrotado Racing e Boca, vinha muito bem, então parecia protocolar que o Santos derrotaria o Colón. Mas não foi isso que aconteceu. O Santos até saiu na frente com gol de Pelé, Santos completo, Pelé, Mengalvio, Coutinho, Pepe, Zito, todo mundo. Santos saiu na frente 1-0, mas o Colón conseguiu a virada, gols do Demétrio Gomes e do Fernando Lopes, e acabou então, fez o segundo gol aos 42 minutos do segundo tempo, conseguiu essa histórica vitória 2-1 contra o Santos de Pelé. Ainda colhendo os louros daquela vitória contra o Santos, em 64 mais tarde, o time recebeu a seleção argentina em seu estádio. E a seleção argentina vinha com a moral alta porque tinha vencido o Torneio das Nações, disputado no Brasil, também com Inglaterra e Portugal. Foi muito importante para a Argentina vencer aquele torneio porque a seleção argentina vinha com moral baixa, de campanhas ruins nas Copas de 58 e 62, enquanto o Brasil era bicampeão mundial. Mas ainda assim, no Torneio das Nações, disputado no Brasil, a Argentina derrotou o Brasil em casa, se sagrou campeã desse torneio, então estava com moral super alta e foi ali fazer um amistoso contra o Colón. A Argentina tinha como um dos destaques o Cholo Simeone original, que é o Carmelo Simeone, defensor que deu o apelido, inspirou o apelido do Simeone que a gente conhece hoje em dia. E, enfim, a Argentina tinha ali um bom time, vinha de um título, mas acabou perdendo por 2-0 para o Colón no cemitério de elefantes. E em 67, o terceiro elefante caiu no cemitério de elefantes, que foi o time do Peñarol, campeão da Libertadores e campeão mundial de 66, perdeu por 3-2 jogando em Santa Fé. Esses anos 60 foram mágicos para o Colón, inclusive teve o único título oficial da história do clube até então, né, até essa final da Sul-Americana, que foi a segunda divisão argentina de 65. E depois de 65, o Colón se tornou um time tradicional na primeira divisão argentina, só foi ser rebaixado em 81, depois retornou em 95, caiu de novo em 2014, mas depois retornou prontamente, e nesse meio tempo conseguiu 2 campanhas memoráveis, que foram o vice-campeonato do Clausura de 1997 e a terceira colocação do Clausura também de 2000, 2 torneios vencidos pelo River Plate, mas que o Colón brigou pelo título. Na rivalidade local com o Unión Santa Fé, os sabaleiros, como são conhecidos os torcedores do Colón, gostam de se gabar dos seus feitos internacionais. E essa Copa Sul-Americana de 2019 comprova, né, que o time, quando joga competições internacionais, costuma fazer bonito. Chegou na final, tá aí na tela os adversários que o Colón passou nessa Sul-Americana, tirou times como Argentino Júnior e Atlético Mineiro para chegar na final com o Independiente Del Valle. Um dos destaques do time é o Luiz Miguel Rodrigues, conhecido como La Puga, um jogador muito conhecido na Argentina, que fez uma grande atuação, fez um dos gols que eliminou o Atlético Mineiro, né? Fez gol também na disputa de pênalti. A internet brasileira não perdoou, comparou ele com o Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões. O Luiz Miguel Rodrigues já foi convocado para a seleção argentina, ele fez carreira sempre em times médios do país, jogou muito tempo no Atlético Tucumã, mas o Maradona, na época que foi treinador, chegou a levar o La Puga para a seleção argentina, para um amistoso que só tinha jogadores dos times argentinos, ali um amistoso contra a Gana, mas que foi uma convocação muito contestada. O Maradona ouviu muito por convocar o La Puga naquela época. O Colón busca agora na Sul-Americana o seu primeiro título internacional, mas já fez boas campanhas. Em 97 foi semifinalista da extinta Copa Comebol, chegou a tirar a Universidade de Chile naquela campanha e caiu na semifinal para o Lanús, que depois foi derrotado para o Atlético Mineiro naquela final que teve batalha campal, quebraram a cara do Emerson Leão. E no ano seguinte, na Libertadores de 98, o Colón passou da primeira fase, num grupo que tinha o River Plate e os peruanos Sporting Cristal e a Aliança Lima, tirou o Olímpia no primeiro mata-mata, né? Tirou um campeão sul-americano no seu primeiro mata-mata e acabou caindo na fase seguinte para o River Plate no confronto local. Depois o River seria eliminado pelo Vasco naquela campanha, o Vasco foi o campeão daquele ano.
Em 2010, o Colón jogou a Libertadores de novo, foi eliminado na pré-Libertadores para a Universidade Católica do Chile e desde então já jogou algumas vezes a Sul-Americana. Vamos destacar a edição de 2012, quando eliminou o Racing, e de 2018, quando eliminou o São Paulo. O São Paulo era então líder do Campeonato Brasileiro com o Diego Aguirre, e vinha numa fase muito boa, mas foi derrotado pelo Colón jogando no Morumbi. No jogo de volta depois, o São Paulo ainda ganhou no Cemitério de Elefantes, mas aí perdeu nos pênaltis. O Bruno Alves desperdiçou o pênalti e o Colón que passou. Depois o Colón foi eliminado pelo Junior Barranquilla, que fez a final daquele ano com o Atlético Paranaense. Vale destacar desse jogo aí do São Paulo com o Colón o lance do Diego Souza, que deu um pontapé no argentino no jogo do Morumbi. O Diego Souza falou que foi agredido antes pelo argentino, ninguém viu. Isso que ficou marcado desse histórico. O Colón tirou o líder do Campeonato Brasileiro naquela época. A cidade de Santa Fé não é a maior cidade da província de Santa Fé, que é Rosário, tem cerca de 500 mil habitantes, mas é a capital da província e é uma cidade cortada pelos rios Salado e Paraná. E com isso é muito comum ter inundação na cidade. Inclusive na história do Colón, a gente pega que lá em 1905 é relatado que quando o time ainda era formado por meninos, numa época eles ficaram sem ter onde jogar por causa de uma inundação desses rios. Em 2003, Santa Fé teve uma das mais graves inundações de sua história e o Cemitério de Elefantes foi muito importante para evitar mais mortes. Naquele ano, estima-se que morreram cerca de... Enfim, tem fontes que dizem, as fontes oficiais dizem 23 pessoas morreram por conta das inundações, mas tem fontes que dizem cerca de 60, 70 pessoas, tem até quem diga que cerca de 100 pessoas morreram naquele ano. O estádio localizado ali no bairro Centenário, o Cemitério de Elefantes, acabou servindo como uma barragem para evitar que a água da chuva se alastrasse para as ruas. Tem imagens daquele dia. O estádio ficou bastante danificado, mas acabou evitando que a água escoasse para a cidade, causasse mais mortes. E a torcida do Colón considera que aquele foi um ponto de virada na história do clube, que não vinha tão bem até aquele ano de 2003, mas em 2004 já conseguiu fazer campanhas muito boas nos torneios, tanto Apertura quanto Clausura. O time ficou em posições intermediárias dos campeonatos, mas chamou a atenção da Argentina pelo seu futebol vistoso. Era um time comandado pelo Alfio Basile, treinador que já tinha passado pela seleção argentina anteriormente, foi tão bem nessa passagem pelo Colón que depois ele foi pro Boca e acabou depois treinando a seleção argentina também. Esse time do Alfio Basile não ganhou nada pelo Colón, mas é considerado um dos times de futebol mais bonito da história recente da Argentina, pelo menos das equipes médias pequenas. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Então é isso, a gente está bem ansioso para essa final de Copa Sul-Americana. Para quem que vocês vão torcer? Dá uma olhada também no vídeo que a gente já fez do Independiente Del Valle e escolhe aí então qual time vai ter mais sua simpatia, mas para quem ganhar pra gente tá ótimo, é uma final bem legal. É isso, gente, obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, até a próxima.